Bom, gente, a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre um assunto fundamental para a geografia, um assunto que aparece frequentemente nas provas de vestibular e que, na verdade, é a base para a gente entender depois a geografia e, inclusive, interpretar outras questões de outros assuntos de geografia, que é a cartografia, ok? A gente vai dividir, na verdade, esse nosso módulo de cartografia em dois, né? Porque a cartografia ela tem algumas subdivisões que a gente pode considerar como sendo integrantes dela. E na aula de hoje, a gente vai falar especificamente das formas de orientação, de localização e sobre os fusos horários e como eles funcionam, tá? Lembra vocês assim, que questão de fuso horário, por exemplo, aparece frequentemente no Enem. Questões de orientação, a mesma coisa. E questões de localização servem de base para outras questões, mesmo que não sejam cobradas diretamente. Quando a gente fala em orientação e localização, o que significa isso? Por que disso? Né? A gente tem um planeta que a gente sabe que tem um formato de um geóide, né? Ele é redondo, ligeiramente achatado junto aos polos. E esse planeta, ele é formado por partes emersas, que são os continentes, e por oceanos. Por isso um dia foi uma coisa só, né? Essas partes separadas continentais um dia foram uma coisa só, que ao longo do tempo foram se separando. Depois a gente vai aprofundar um pouquinho e falar um pouquinho mais sobre isso. Hoje, a gente tem os continentes separados, os oceanos, e desde que o homem existe no planeta, ele busca maneiras de se orientar na superfície terrestre. Você imagine, por exemplo, assim, na pré-história, homens que saíam para caçar, para sua sobrevivência, e descobriam determinada área onde a caça era farta. Chegava ali e falavam assim, nossa, mas aqui tem diversas espécies, ou saíam para coleta e descobriam uma determinada área onde havia uma fartura de vegetais que eram preferidos por eles. E aí assim, voltam para suas aldeias e como localizar onde era aquele lugar em que eles estiveram e que havia fartura. Então, desde assim, os primeiros povos da antiguidade, há uma necessidade de se marcar o caminho ida, o caminho de ida e caminho de volta para poder localizar no espaço determinadas áreas que interessam, né? Isso me faz lembrar, inclusive, da história de João e Maria, né? Que jogavam o feijãozinho, né? É João e Maria que jogava o feijãozinho, não é? É isso mesmo. E para poder achar o caminho de volta. Logicamente, a gente sabe que essa de marcar dessa maneira não é a melhor maneira de se localizar. Então, o que acontecia? Os povos antigos, eles representavam, através de pinturas rupestres, através de pinturas em pedras, os caminhos que percorriam e iam indicando elementos que observavam no meio do caminho para poder lembrar desse caminho. Então, assim, você tem a trilha marcada, desenhada, e os elementos que eram vistos ao longo do caminho como referências de localização para poderem se orientar. Tem uma outra coisa interessante que a gente pode pensar também, que é o seguinte: imaginem a época das grandes navegações, a época em que as técnicas de navegar evoluíram a ponto de conseguir conquistar novos territórios e sair para o oceano em alto mar. Agora imagina você no oceano, no alto mar, e aí se perdeu. Você olha em volta, não tem referência. Né? Então assim, quando a gente fala em área continental, a gente pode ir marcando alguns pontos de referência. Quando você passa o seu endereço, por exemplo, para um amigo seu, você fala, você vai seguir tal rua, depois quando você vê a padaria, você vira à direita, cruza mais 4 ruas, vira à esquerda. Então tudo isso são referências. Você usa pontos do espaço e usa a noção de direita e esquerda para poder orientar. Agora imagina você no oceano. Imagina em alto mar. O que é a direita? O que é a esquerda? Qual é a referência? Não pode chegar e falar assim, tem um golfinho ali. Não tem. Certo? E mesmo que seja uma ilha, você também não tem como identificar que ilha é aquela. Então assim, são duas coisas que eu estou falando. A primeira, a necessidade que o homem tem desde que ele existe de buscar formas de se orientar e de se localizar no espaço. E a segunda coisa, essas necessidades, elas se tornam maiores na medida em que as necessidades do homem, a necessidade do homem de buscar novas áreas, de se expandir, também se tornam maiores.
E as grandes navegações são um marco disso. Na verdade, essas grandes navegações, elas vão exigir que haja um padrão universal para o sistema de orientação. Esse padrão de orientação, ele vai ser resolvido no encontro assim, dos representantes dos principais lugares do mundo naquela época, que ocorreu em 1884, onde se estabeleceu um padrão, ok? Mas já antes disso, já existiam algumas noções pré-estabelecidas de orientação e algumas noções pré-estabelecidas de localização.